Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração na manhã deste dia. Fica comigo até o final deste vídeo, porque Deus, Ele vai falar o teu coração nesta manhã. Não sei o que você está passando, não sei como se encontra a tua vida, mas Deus, Ele vai falar contigo nesta manhã através da palavra de Deus. Eu sou o missionário Jackson e aqui eu trago palavra de Deus, palavra de reflexão, uma palavra da parte de Deus para a tua vida espiritual. Amém? Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe seu like, porque aqui eu trago conteúdo todos os dias da parte de Deus, uma reflexão da parte de Deus, porque só Deus conhece o teu coração, só Deus sabe o que você passa. Então fica neste vídeo até o final, porque Deus tem uma palavra para a tua vida. A palavra de Deus nesta manhã se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 23, capítulo 17, versículo 23. E estando ele ainda falando com ele, e eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi a ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente, e diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas. Glória a Deus. A Bíblia diz que estava ali um gigante por nome Golias. Este gigante ele tinha 3 metros e 20 de altura. E a Bíblia diz que esse gigante ali, ele era do exército filisteu. E ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra, esse gigante. E em todas as guerras ali, todas as batalhas ali do povo filisteu, aquele gigante, ele ia na frente. Ele ia na frente da peleja. Ele pelejava a favor do exército filisteu. E a Bíblia diz que um certo dia estava ali aquele gigante de frente ao exército de Israel. E o rei Saul estava ali temendo diante daquele povo, diante daquele gigante, porque não teve nenhum homem de todo o exército de Israel que teve coragem de enfrentar aquele gigante, Golias. E a Bíblia diz que Davi, ele ficou sabendo que aquele gigante estava afrontando o povo de Deus, estava afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que Davi, ele foi até o rei Saul e disse: olha, deixa que eu vá pelejar contra este gigante, contra este filisteu, e ele disse: certamente Deus nos dará vitória. E Saul disse para Davi: olha, não tem como você ir contra este gigante, porque ele já é herói de guerra, ele já é velho de guerra, ele já vem batalhando desde a sua mocidade. Você é apenas um pastor de ovelhas, você é apenas um apacentador de ovelhas. Como que você vai guerrear contra esse gigante? Você irá morrer. E Davi disse: dá-me a sua permissão e eu irei e derrotarei este circuncioso. E a Bíblia diz que Davi, chegando até Golias, Davi disse: quem é este circuncioso que afronta o exército do Deus vivo? Quem é este gigante que afronta o exército do Deus vivo? Por acaso não há Deus em Israel? E aí Davi disse para ele: olha, você venha contra mim com lança, com espada, com escudo, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e certamente Ele nos dará vitória, Ele me dará vitória. Porque quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso para matar uma ovelha, e eu lutei contra ele e matei o urso. Outrora veio um leão, eu lutei contra o leão e matei o leão. Então mesmo Deus que me deu vitória lá contra o urso e contra o leão, vai me dar vitória contra este gigante. Davi, ele tinha a sua fé firmada em Deus. Davi, ele tinha a sua fé firmada. Davi, ele sabia que Deus iria dar vitória a ele naquele campo de batalha contra aquele gigante. Louvado seja Deus. Então na minha, na tua vida não é diferente, meus amados. Quando a gente para olhar o tamanho do Deus que nós servimos, não tem gigante, não tem barreira, não tem luta, não tem dificuldade que fica de pé. Porque se Davi fosse parar para olhar o tamanho daquele gigante, certamente Davi, ele ia se acovardar. Se Davi fosse parar para olhar o tamanho do gigante, o tamanho daquele homem, a estatura daquele homem,
Davi certamente não ia para aquela peleja porque ele ia temer. Ele sabia que ele não seria capaz de vencer aquela peleja, aquela batalha. Mas Davi disse: olha, você venha contra mim com lança, com escudo, com espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, ele olhou para o tamanho do Deus que ele servia. Davi, ele olhou para o tamanho do Deus cuja presença ele estava. E ele foi vitorioso. Davi, ele foi vitorioso naquela peleja. Porque Davi colocou na frente dele o Senhor dos Exércitos. E na nossa vida não é diferente. Quando a gente para refletir e a gente observa que não há nada maior do que o Deus que nós servimos, nós somos vitoriosos em todas as nossas pelejas. Não importa qual seja a luta, não importa qual seja a dor, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o problema que a gente está passando. Mas quando a gente coloca Deus na frente, nós somos vitoriosos em todas as nossas pelejas. Não tem demônio, não tem enfermidade, não tem porta fechada, não tem mal nenhum que fica de pé diante do nosso Deus. Mas isso depende de mim, depende de você. Se a gente colocar nossa fé em prática, colocar nossa fé em ação e crer. Porque a Bíblia diz que se crer, verás a glória de Deus. Então o segredo é crer, o segredo é adorar, o segredo é estar diante de Deus ali todos os dias, todos os momentos, servindo a Deus, né? Espírito em verdade. Davi, ele foi vitorioso. Davi, com apenas uma pedra, derrubou aquele gigante. Um gigante de 3,20 metros de altura. Davi tinha apenas 1,5 metros de altura. Davi nunca foi para o campo de batalha. Davi nunca foi para a guerra. Davi nunca foi para a peleja. Davi nunca guerreou com ninguém. Mas Davi tinha uma coisa que muitos ali não tinham. Davi carregava consigo a presença de Deus. Davi carregava consigo uma fé inabalável, no qual eu e você temos que pegar isso como exemplo. Nós temos que pegar isso como exemplo. Davi, ele tinha uma fé inabalável. Todos que estavam ali, de todos os guerreiros que estavam ali, nenhum deles teve coragem de afrontar aquele gigante, de ir para a luta com aquele gigante. E Davi foi o único. Davi não era do guerreiro, Davi não era do campo de batalha, Davi não era do exército. Davi não fazia parte do exército do rei Saul. Davi apenas apacentava as ovelhas do seu pai, Jessé. Mas Davi tinha uma coisa diferencial que todos aqueles não tinham. Davi tinha fé inabalável. Davi carregava consigo a presença. Esta manhã eu quero te dizer, não importa qual seja o gigante que está se levantando contra a tua vida, não importa qual seja a luta, a peleja que você está passando nesta manhã, mas uma coisa eu quero te dizer: se você está firmado na rocha, se você coloca Deus como teu escudo, como tua força, como tua fortaleza, não tem gigante, não tem mal, não tem nada que fica de pé diante da tua presença. Todo mal, toda enfermidade, toda porta fechada vai ter que abrir, vai ter que cair por terra, toda muralha Deus derruba, porque Deus trabalha segundo a tua fé. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a sua vida neste dia. Que o Senhor venha renovar a tua força, renovar a tua fé. Amém? Não olha para a luta, não olha para a dificuldade, não olha para as calúnias, não olha para o levante, porque Deus, Ele é contigo onde quer que você vá. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.